vazamento de dados, a coluna da Mirelle Pinheiro traz informação de que um dos investigados pelo caso, o auditor da Receita Federal, Ricardo Mansano, afirmou em depoimento que acessou informações de forma acidental. A gente vai ver o detalhe aqui na matéria da Mirelle, que ele conta que acessou esses dados de forma acidental. E olha que dados! O Ricardo Mansano de Moraes afirmou em depoimento preliminar que acessou, então, aí, num acidente, informações fiscais relacionadas a uma enteada do ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a consulta teria ocorrido por infelicidade, sem intenção de violar o sigilo. Mansano é investigado em inquérito que apura acessos ilegais a dados fiscais de ministros do STF e de familiares, sem autorização e fora de qualquer justificativa funcional. Atualmente, Mansano está lotado na delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com a coluna, Mansano chegou a receber R$51 mil em dezembro de 2025, ele que de todos os investigados é o que recebe o maior salário. O nome dele consta em diversas edições do Diário Oficial da União, em atos de nomeação e convocação administrativa desde a década de 90, ou seja, está no serviço público há bastante tempo. Felipe recebe aí uma média de R$38 mil de salário, com os penduricalhos chega a R$51 mil e disse que por um acidente, aquele famoso enter de acidente, ele acabou acessando os dados de forma acidental da enteada do ministro, de uma das enteadas do ministro Gilmar Mendes. É incrível, né? Poderia ter acessado de forma acidental da enteada de qualquer pessoa, mas acidentalmente conseguiu acessar os dados fiscais da enteada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, assim como conseguiram acessar os dados fiscais do filho do ministro Luiz Fux, Rodrigo Fux. É muita coincidência, não é não? A justificativa, né? A justificativa é impressionante, né? Tem gente que acha que a gente é bobo, que o povo é bobo, né? Como alguém vai entrar acidentalmente nos documentos fiscais de alguém, né? Tem que colocar, no mínimo, alguma informação ali, né? Na página, né? CPF, dar um enter, né? Não dá para você, do nada, falar que entrou no sistema sem nenhum tipo de dolo, né, e sem nenhum tipo de vontade de acessar, de fato, aquela informação. Então você vê, né, que essa informação é completamente absurda, né? Ele entrou assim, entrou porque queria ver as informações da família de ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso a enteada do ministro Gilmar Mendes, e, infelizmente, Neila, a gente não sabe, né, o que está por trás sobre essa situação, né? Eu quero que se revele, né, o que está por trás do acesso indevido dessas informações. Tem alguém pagando essas informações para chantagear o ministro do Supremo Tribunal Federal e autoridades? Tem alguém pagando para ter a informação de que houve algum tipo de ganho fora do normal dos parentes do Supremo Tribunal Federal para fazer algum tipo de ilação, ou então vender algum tipo de matéria mesmo, ou então jogar o STF ainda mais na lona, né, porque o STF está em um momento difícil, sobre a tua respeitabilidade, sobre sobre o teu papel institucional, né? Então, o que está por trás da necessidade de servidores públicos adentrarem no sistema? Eles agiram de forma coordenada, né? Os 4 agiram de forma coordenada, ou cada um de forma unilateral, né, sem nenhum tipo de ligação um com o outro, acessaram de forma independente e autônoma essas informações? Essas dúvidas nós temos que saber para poder identificar qual que é a raiz do problema, né? O que está por trás do problema, né? Agora, ir para a Polícia Federal e dar um depoimento dizendo que acidentalmente colocou ali o CPF de uma determinada pessoa e aquela informação surgiu de forma sem querer, né? Isso é absurdo, isso passa de qualquer lógica e qualquer inteligência, Neila. Exatamente, você falou a respeito desse inquérito das fake news e de qual motivo. Eu estou citando o inquérito das fake news porque você se perguntou aí qual o motivo de uma possibilidade de vendas ou de repasse dessas informações. O ministro Alexandre de Moraes acabou determinando, mandando essa operação da Polícia Federal
dentro do inquérito das fake news, a gente ficou se perguntando por que dentro do inquérito das fake news, que é aquele inquérito que não acaba jamais, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que seria mais um ataque aos ministros da Suprema Corte e entendeu também que seria mais uma forma de desmoralizar a Suprema Corte. E tem até uma matéria também do Igor Gadelha, produção, eu vou citar essa matéria aqui do Igor, posso seguir dessa forma? Tem uma matéria do nosso colunista Igor Gadelha que ele diz o seguinte: para que serviu o inquérito das fake news? Ele diz que foi para proteger um outro ministro de ataques, e esse outro ministro é o ministro Dias Toffoli. A matéria explica então o seguinte: o inquérito foi instaurado em março de 2019, a investigação foi aberta de ofício pelo ministro Toffoli, à época que era presidente da Suprema Corte. Coube também a Toffoli a escolha de Moraes como relator deste caso. Em uma de suas primeiras decisões nesse inquérito, lá em maio de 2019, Moraes censurou as redes sociais de influenciadores bolsonaristas, citando uma perseguição digital contra o ministro Gilmar Mendes. Nesse despacho, Moraes mencionou, por exemplo, um depoimento do então deputado federal Alexandre Frota, que havia rompido com o presidente Jair Bolsonaro à época, citando nominalmente ataques ao hoje decano do Supremo. O mesmo, aqui uma fala da decisão, um trecho da decisão. O mesmo modus operandi foi adotado para atacar ministros do STF, notadamente o ministro Gilmar Mendes. O impeachment deste nunca existiu na realidade, mas foi criado e disseminado virtualmente por esse grupo. Tá, vamos lá. Moraes ainda listou na decisão uma série de tweets de bolsonaristas com críticas a Gilmar Mendes e apontou uma campanha pelo impeachment do ministro como prova de uma articulação de apoiadores do Bolsonaro. Disso tudo que eu estou lendo aqui para vocês, o que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer é o seguinte: jamais existiu um pedido de impeachment para o ministro Gilmar Mendes, mas que os bolsonaristas estavam incitando isso nas redes sociais. Pois bem, além de Gilmar, Toffoli também foi citado nessas críticas. Entretanto, o relatório técnico mencionado por Moraes ponderava que as menções a Toffoli teriam diminuído após um encontro dele com Bolsonaro. Anos depois, esse inquérito das fake news teve novos desdobramentos em fevereiro de 2026, após Moraes mandar apurar o vazamento de dados da Receita envolvendo autoridades da Corte e seus parentes. Prestes a completar 7 anos, a investigação é alvo de críticas, sobretudo de integrantes da direita, que reclamam de supostas violações à liberdade de expressão. Por outro lado, os ministros do Supremo defendem o inquérito e argumentam que a investigação é uma forma aí de combater os ataques à Suprema Corte. Então, como a gente disse, esse inquérito que nunca tem fim, tem aí um motivo que é sempre para proteger os ministros da Suprema Corte. Essa é a explicação do Igor Gadelha, que é nosso colunista aqui do Portal Metrópolis. E eu tenho mais. Eu até falei isso aqui no Boletim Metrópolis de feriado de carnaval com a Andresa Matais. A gente acredita que colocar essa operação dentro do inquérito das fake news é também um aviso à imprensa, Felipe. Olha, imprensa, vocês estão aí divulgando informações sobre nós, ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um primeiro aviso que nós estamos dando a vocês. É uma investigação também à imprensa que divulgou o valor do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro e com o Banco Master. Então, não é só proteção aos ministros do STF, é também um aviso aos jornalistas, um aviso à imprensa. Felipe? É um absurdo, né, Lila? É um absurdo. Eu nem sei, eu já estou cansado de falar desse inquérito das fake news, né? Porque quando você vê em todos os cenários, né, em todos os ângulos, é absurdo a mais de absurdo. Primeiro que é absurdo o inquérito que não tem prazo para terminar, né, que está há mais de 5 anos aí, né, aberto, né, e tudo que o Supremo Tribunal Federal acha que merece algum tipo de investigação, ele coloca nesse inquérito das fake news, né. Para nesse inquérito das fake news é bom lembrar o caso do WhatsApp dos empresários, né, que falaram mal do Supremo Tribunal Federal, até exageraram em muitos aspectos. Não estou nesse processo, nesse inquérito das fake news. Está nesse inquérito das fake news a declaração, né, de vários comentaristas políticos sobre o Supremo Tribunal Federal.
e está nesse inquérito das fake news agora, né? A questão do acesso devido a dados do Supremo Tribunal Federal, né? Dados de familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o inquérito da fake news é um inquérito que não tem, né, objeto delimitado, né? Não tem prazo certo, né? Não tem, né, nenhum tipo de escopo, né? Pelo contrário, tudo cabe dentro desse inquérito da fake news. Então, sob qualquer ótica que você olha, o fato desse inquérito ser aberto desde 2019, né, Lídia, se não me engano, né, é realmente uma questão assim absurda, né, e não tem nenhum tipo de amparo legal, nenhum amparo constitucional, né. Então não dá para te aceitar que em 2026 o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre de Moraes, né, que em vários pontos está sendo vítima e também quem coordena, quem comanda o inquérito das fake news, né, ele coloque nesse inquérito tudo que ele quer investigar, né. Não cabe isso no Estado Democrático de Direito, Neila. E você colocou um ponto aí importante. É tanta indefinição do escopo e do objeto do inquérito da fake news que cabe tudo. Cabe, inclusive, você dar recado para a imprensa. Cabe, inclusive, você querer calar a imprensa, né? E é bom lembrar que a imprensa, no caso, até agora, sobre o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, fez um papel relevantíssimo, um papel de interesse público, sim, né? A população, a sociedade tem que entender, né, por que familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal têm contratos de 3 milhões de reais por mês, né, com o Banco Master, sem nenhum tipo de atuação do Banco Master. É óbvio que tem uma proteção muito grande que o Banco Master queria, e por isso ele contratava familiares e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, porque também contratou o escritório do ex-ministro Lewandowski, né, que até então era ministro da Justiça do governo Lula. Então a imprensa fez um papel, sim, adequado, né? E a população deve saber o que está acontecendo. Até para, na pior das hipóteses, Neila, mesmo que Alexandre de Moraes e a sua esposa não conseguiram justificar a público a razão desse contrato de 3 milhões de reais, no mínimo, a gente muda o procedimento a partir de então. E, no mínimo, a gente consiga fortalecer a democracia, né? Por isso que é importante que o Fachin consiga aprovar o Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. Porque casos como esse, de familiares atuando na Suprema Corte ou atuando por meio de lobby em tribunais superiores, né, tem que acabar. Ou, no mínimo, tem que ser divulgado para todo mundo entender, né, o que está por trás disso, né? Então, Neila, você colocou no ponto aí que eu acho que é a cerejinha do bolo, né? Será que o STF, nesse objetivo de querer se autoproteger, né, proteger os seus pares, né, ele não está querendo dar o recado para a imprensa, né, já que tudo pode ser fake news, né, tudo pode ser narrativa, tudo pode ser questão falsa, né, de acordo com a vontade do Alexandre de Moraes e do ministro do STF, né? Então, olha o ponto que a gente chegou, Neila. Esse inquérito está aberto, sem prazo para terminar, né? Parece que o Alexandre de Moraes falou que vai levar esse processo até o ano que vem ainda, né? Então é importante ter esse processo aberto na Suprema Corte, exatamente para proteger os seus pares e, mais do que isso, para dar um recado para a imprensa e calar a imprensa. Mas a imprensa, felizmente, não vai se calar, Neila. Não vai. Bom, o contexto